positivo. Perfeito. Bom dia, senador. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite, de fato muito democrática, né? A possibilidade da gente participar dessa audiência. Só rapidamente gostaria de apresentar a nossa empresa. Trabalha há 47 anos na produção de equipamentos para a direção e para o transporte da pessoa com deficiência. E eu represento aqui também a Abridef, que é uma entidade que foi criada há 5 anos, com o objetivo, então, de congregar essas empresas que trabalham com tecnologia assistiva. Bem, uma vez me feito esse convite, nós pensamos, diante da grandiosidade que é a LBI, em trazer as nossas contribuições para aqueles artigos que mais dizem respeito à nossa expertise, que são, a nosso ver, os artigos 50, 51 e 52. Antes da gente começar, só rapidamente, me parecia oportuno a gente conceituar o que é adaptação veicular, porque esse é um termo muito usado na lei, né? Então, é importante a gente entender, quando a gente fala adaptação veicular, a gente está falando, na verdade, de duas coisas, de forma bastante resumida, bastante diferentes do ponto de vista técnico. De um lado, nós temos as soluções que possibilitam que uma pessoa com deficiência possa conduzir um veículo automotor, ou seja, são aquelas soluções destinadas às pessoas que dirigem um veículo. E, por outro, nós temos, então, as soluções que possibilitam que uma pessoa com deficiência seja transportada em sua própria cadeira de rodas no interior de um veículo automotor. Do ponto de vista técnico, de custos, inclusive, essas soluções são bem diferentes entre si. O primeiro grupo de soluções são praticamente instalação de acessórios. São equipamentos muito simples. Seria como a gente instalar um alarme, enfim, um sistema de som num veículo. Já nesse segundo caso, são transformações mais pesadas, né? A gente faz cortes no veículo. O objetivo principal desse trabalho é ganhar a altura interna necessária no interior de um veículo para que uma pessoa possa ser conduzida na sua própria cadeira de rodas. Basicamente, ou se eleva o teto, ou, como no caso dessa foto que eu trouxe, se rebaixa o assoalho do veículo. Então, a gente só acha importante conceituar isso. Quando a gente fala de adaptação de veículos, a gente tem sempre que ter esse cuidado, porque a gama, então, de soluções é muito grande. Indo para o artigo 52, que me parece que é, né, a causa principal e o motivador dessa audiência, o artigo 52, então, define que as locadoras de veículos são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos de sua frota. E depois, no parágrafo único, a lei define, né, exatamente que adaptações são essas. Então, diz que o veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem. A nossa observação em relação às nós temos duas observações em relação a esse artigo. A primeira é que a lei, da forma, na nossa visão, como foi descrita, ela busca atender apenas as pessoas que dirigem. Faltou contemplar, então, as que não dirigem e necessitam de veículos acessíveis, para que elas possam embarcar na sua cadeira de rodas e serem transportadas. Um exemplo que a gente trouxe aqui, porque é bastante próximo de todos nós, é a deputada Mara Gabrilli. A deputada Mara Gabrilli, se for alugar um carro, ela precisa de um carro, não com aquelas adaptações, mas ela precisa de um carro para que ela possa ser transportada, né, e não dirigir esse automóvel. Então, essa é a primeira observação que a gente teria. A segunda observação é que o parágrafo único, a nosso ver, ele descreve erroneamente as adaptações na medida em que ele fala comandos manuais de freio e de embreagem. Na verdade, esses veículos, descrito no próprio parágrafo único, eles têm que ser dotados de câmbio automático, que depois a gente faz até a gente se permite fazer uma sugestão de correção do texto, câmbio automático. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista técnico, são carros que não demandam troca de marchas. Então, os comandos manuais, as adaptações, elas não necessitam ser de embreagem. Na verdade, o texto correto, em termos das adaptações, seriam comandos manuais de freio e de acelerador. Mais do que isso, a gente se permitiria aqui fazer uma sugestão
desse texto, de correção desse texto, para a gente ampliar o atendimento à pessoa com deficiência, né? A gente sugeria este texto. Então, em primeiro lugar, só uma correção de termo, ao invés de câmbio automático, transmissão automática. Ao invés de direção hidráulica, direção servo-assistida, porque a direção hidráulica é das três tecnologias disponíveis hoje na indústria automobilística, enquanto que direção servo-assistida contempla um número de tecnologias muito maior, mas aqui são apenas correções técnicas, né? E enquanto as adaptações de veículos, a gente sugeriria, então, a correção do primeiro termo, que seria comandos manuais de acelerador e freio, e inversão do pedal do acelerador. Explicando talvez melhor, a gente teria, então, a transmissão automática, que é um item original de fábrica, a direção servo-assistida, também original de fábrica, vidros elétricos, também original de fábrica, e como adaptações, a gente teria, então, os comandos manuais de freio e acelerador, que, na verdade, é essa alavanca, né, que vocês podem ver aqui à esquerda, que é uma alavanca muito simples, é um sistema muito simples, que não retira a originalidade do veículo e não faz com que este veículo seja um veículo conduzido apenas pela pessoa com deficiência. Então, uma pessoa que não tem deficiência pode também conduzir esse veículo. E, uma vez instalado esse equipamento, esse carro, ele pode ser utilizado por todas as pessoas que tenham deficiências em ambos os membros inferiores. Uma pessoa paraplégica, por exemplo. E, se a gente instala, além desse equipamento, se a gente instala esse acelerador à esquerda, a gente consegue atender também, além das pessoas que têm deficiência em ambos os membros inferiores, as pessoas que têm deficiência apenas no membro inferior direito, apenas na perna direita. As pessoas que têm uma deficiência na perna direita, elas aceleram, então, com a perna esquerda. Ou seja, com esses dois equipamentos, que são equipamentos muito simples e que, de novo, não tiram a originalidade do veículo, não fazem com que esse veículo seja um veículo apenas dedicado à pessoa com deficiência, a gente estaria atendendo com muita tranquilidade cerca de 90% da população com deficiência. Atendemos a todos? Seguramente não. Seguramente não. Mas 90% das pessoas estariam contempladas. Bem, o artigo 51 versa sobre as frotas, né, de empresas de táxi que devem reservar, então, 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Me parece que, de todos os artigos, esse é o que já está, na verdade, antes mesmo da LBI, felizmente, até por uma demanda da sociedade, por uma necessidade, várias cidades brasileiras já têm veículos acessíveis nas suas frotas. O que nos parece aqui importante contribuir, em primeiro lugar, em relação a esse termo, empresas de táxi, porque na maioria dos municípios brasileiros, o serviço de táxi é realizado por autônomos e não por empresas de táxi. Então, eu não sei do ponto de vista jurídico o que isso implicaria, mas, na verdade, eu entendo que, então, a lei deveria definir que as frotas, de uma maneira geral, de todos os municípios brasileiros, deveria haver uma reserva de 10% para esses veículos, independente se esses veículos são de propriedade de empresas ou de pessoas autônomas. E, na verdade, isso já é realidade, isso já vem, felizmente, isso já vem acontecendo. Do ponto de vista técnico, a sugestão que a gente gostaria de trazer aqui é a importância de uma regulamentação nacional urgente, né, para que a gente garanta segurança e o acesso ao interior dos veículos. Foi meu tempo, senador? Eu te dei mais 5 já. Tem ok, mais 5. Obrigada. Na verdade, essa regulamentação é importante para que a gente consiga fazer com que em todo o Brasil, né, os veículos sejam padronizados e que a gente tenha as mesmas medidas internas em todo o Brasil. E, principalmente, que a gente garanta a segurança, porque a preocupação técnica que a gente tem que ter é que, uma vez embarcada nesse veículo, a cadeira de rodas tenha a mesma segurança veicular que um banco automotivo. Isso é muito sério e muito importante. Por fim,
Em relação ao artigo 50, que define que o poder público, então, incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. A gente queria aqui trazer um conceito importante. Seja por uma questão de economia de escala, por uma questão da diversidade das adaptações existentes e das deficiências, no nosso entendimento, dificilmente esses veículos vão sair de fábricas já adaptados. No mundo todo, esses veículos são transformados, enfim, adaptados posteriormente à sua fabricação. Essa foto que a gente trouxe, por exemplo, é uma foto de uma das mais importantes transformadoras mundiais, é uma fábrica dos Estados Unidos. Então, na verdade, o veículo sai da montadora original, sai pronto, e ele depois é implementado, ele é modificado. A exemplo do que acontece aqui no Brasil, por exemplo, com ambulâncias, carros de polícia, enfim. É assim que o mercado se organiza. De forma, então, que a gente entende que a primeira forma de incentivar a fabricação de veículos acessíveis é isentá-los de impostos, E aí a gente não podia deixar de trazer essa consideração. A gente teve o artigo, então, 106 da lei, que buscava exatamente essa exoneração, dizendo, então, que o imposto não incidirá sobre acessórios que, mesmo não sendo equipamentos originais do veículo adquirido, sejam utilizados para a sua adaptação ao uso de pessoa com deficiência, e esse artigo foi vetado. A razão do veto é que a medida traria ampliação dos beneficiários, das hipóteses do IPI, o que resultaria em renúncia de receita. Só uma contribuição técnica que nos pareceu importante trazer. Primeira coisa, aproximadamente apenas 10% dos veículos adquiridos com isenção de impostos recebem algum tipo de adaptação. Apenas 10%. E mesmo nesse caso, o custo médio das adaptações, eles variam de 10% a 20% do valor do veículo. De forma, então, que na prática a renúncia fiscal ela seria muito pequena e bastante inferior àquela que já é feita hoje. E, principalmente, ela prejudica a parcela da população que tem deficiência mais severa e que, portanto, depois de comprar seu veículo, ainda precisa transformá-lo ou adaptá-lo. Ou seja, é a parcela da população que tem maior custo com tecnologia assistiva. Era isso que a gente intencionava contribuir. Muito obrigada. Bem, bela contribuição, doutora Mônica. Doutora Mônica trouxe uma série de contribuições que serão analisadas pelo departamento jurídico e técnico para ver o que nós podemos fazer, ou mesmo pelo governo na regulamentação da matéria, se necessário. Isso, naturalmente, no longo do debate, a gente vai ver qual é o melhor caminho, mas eu entendi como importante as contribuições. Cumprimento, doutora Mônica. Passo a palavra ao doutor Roberto Marconi Celestino de Souza, coordenador-geral de Instrumental Jurídico e de Fiscalização do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Bom dia, senador. Acendeu verde aí? Agora deu. Oi. Bom dia, senador. Bom dia a todos. Primeiramente, agradece o convite, representando o Departamento Nacional de Trânsito, para tratar sobre esse tema que é de grande relevância, como o senhor mesmo expôs no início da audiência, na introdução. E a gente veio aqui expor o que o Departamento Nacional de Trânsito entende, de fato, especificamente sobre esses dispositivos legais que trata especificamente sobre o trânsito. Mas, em que pese o Departamento Nacional de Trânsito aclamar plenamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a partir do momento que chegou esse dispositivo, até porque eram alguns dispositivos que tratavam somente sobre trânsito, sobre veículos, a partir do momento quando chegou lá no nosso departamento para expormos nossas opiniões sobre esse dispositivo, à época ainda do projeto de lei, o Departamento Nacional de Trânsito, por meio da sua área técnica, de que trata especificamente dos assuntos veiculares, foi contrário à redação que foi colocada até pela
aqui pelo autor do projeto, né? Mas a gente vai expor o porquê que a gente foi contrário a essa redação, a esse texto. Dos motivos que a gente foi contrário, falando... Só para ficar claro, tanto do autor como dos relatores. E quando eu apresentei o projeto, eu nunca nego o mérito também dos relatores. Não tinha nem a metade do artigo. Não, e foi com esses... Com meus cálculos, 1.500 reuniões e com 4 relatores. E todos fizeram um trabalho brilhante, mas perfeito ninguém é. Com certeza. Mas só para destacar o Flávio Arnes, a Maria Gabrilli, o Celso Russumano e o Romário, por final. Com certeza. Todos deram o melhor de si, tenho certeza, mas um estatuto, como eu digo, é um estatuto. Com certeza. Cada artigo é uma lei ali. Não nos entenda de uma forma que a gente... eu entendi. Entendeu? A gente só vai expor os motivos por que a gente foi contrário. Não é que o objetivo almejado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Denatran seja contra. Entendeu? E ao contrário, nós somos plenamente a favor do que o objetivo almejado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós fomos contrários, de fato, com a redação que foi colocada. Um dos pontos que foi levantados aqui até pela doutora Mônica Cavenaghi é um dos motivos que a gente, a área técnica, né, que fala sobre os assuntos veiculares, que expôs o porquê que era inviável a aplicabilidade desse dispositivo legal. Primeiro porque se trata foi colocado embreagem e câmbio automático e embreagem. Então, a área técnica elas viu que era inviável um veículo ele compor essas duas especificações. Então, a gente, de fato, na hora que a gente analisou, vimos que um desses era os impedimentos da aplicabilidade desse dispositivo. E outra coisa que nós colocamos seria uma forma de expor equipamento obrigatórios por meio de um dispositivo legal, poderia sim acarretar um possível engessamento da norma. Por quê? Porque até a dona Mônica ela já expôs, antes os grandes avanços tecnológicos que temos, né, na área de assuntos veiculares, poderia trazer, de fato, um engessamento com relação a possível atendimento das locadoras com relação a isso. Não estamos comungando, não estamos defendendo nenhuma causa em específico, ninguém, só estamos expondo o que de fato pode ser levantado, entendeu? E outro ponto que foi colocado era que esse dispositivo ele confronta diretamente com o Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o artigo 97 do CTB, ele fala que o CONTRAN que deve especificar os equipamentos e as características veiculares. Então, colocando por meio do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele expondo expressamente as características que os veículos devem compor, e a gente acredita que ele confronta o Código de Trânsito Brasileiro. E outro ponto que acho que até a dona Mônica ela também já colocou também, a gente vê que colocar essas características veiculares especificamente na legislação, a gente entende que pode ser que não atenda 100% a todas as pessoas com deficiência. Então, fica bastante dificultoso ter um veículo genérico, né, de forma genérica, que possa atender uma certa demanda de pessoas com deficiência. Então, só para a gente colocar como exemplo, a gente viu que, por ter tanta especificidade das pessoas com deficiência, cada um com a sua particularidade, até mesmo o CTB ele não impôs essa imposição, né, essa exigência, até pelos CFCs. Os CFCs hoje, o Centro de Formação de Condutores, eles não são obrigados, né, a ter um veículo genérico, né, como tá se propondo, a ter um veículo genérico que atenda uma pessoa com deficiência. Por quê? Não que a gente não abrace a causa das pessoas com deficiência, e sim porque fica difícil
ter um veículo que atenda uma certa gama de pessoas com deficiência. Então, pessoas que têm características de deficiência bastante específicas, a gente fica bastante difícil colocar que as locadoras ou os CFCs ou qualquer outro tipo que trate especificamente sobre os veículos, que ele seja obrigado a ter um veículo de forma genérica que atenda as pessoas com deficiência. Então, senador, ainda que a gente abrace plenamente a causa das pessoas com deficiência, entendeu? A gente só está expondo a nossa opinião com relação ao dispositivo legal, que é o artigo 52 do Estatuto, né? Que ele fica bastante inviável a aplicabilidade dele com a redação que ele tem, e a gente também não conseguiu buscar, até trazer como uma sugestão, uma redação que possa realmente atender a todas as pessoas de uma forma bastante eficaz. Então, é isso que a gente tem para expor. Muito bem, Roberto. Doutor Roberto Marconi, Celestino de Souza, que falou para a Dana Trem. Eu entendi bem, Roberto, só queria dizer que, como foi uma construção de fato coletiva, e com muitas audiências, e a intenção é essa mesmo. Eu, como autor, chamei para mim a responsabilidade de um trabalho coletivo, não só meu, como também de 4 relatores, das suas instâncias devidas, com total autonomia, e para que a gente olhasse com o carinho devido. Aqui não é uma coisa de ser contra ou a favor, uma visão do empresariado ou das pessoas com deficiência. E você foi feliz, você foi nessa linha, eu quero te cumprimentar. Você já alertava, o que você me disse, de algumas preocupações, e que agora nós temos o objetivo aqui, ajustar, ou com regulamentação, ou até com alguma alteração se necessário, na lei. A gente pode, a partir desse evento, ter outras reuniões até, ver qual os detalhes que tem que ser ajustado, e aí caminharmos para que a lei seja aplicada na íntegra. Então, meus cumprimentos pela tua fala. Obrigado. Passo a palavra agora para o doutor Felipe Busnardo Golim, que é presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Paraná, Santa Catarina. Santa Catarina. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o senador Paulo Paim pelo seu trabalho de mais de 20 anos à frente do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que concretizou esse estatuto e prestou um serviço de bastante relevância para toda a sociedade e que garante a busca aí da nossa da sociedade brasileira, a dignidade da pessoa humana, né? Então, parabenizar o senador Paulo Paim, cumprimentar todos os integrantes aqui da mesa, e também quero agradecer a oportunidade de poder representar aqui, acho que sou o único representante da iniciativa privada, né? Representar aqui a CNT. Você está dividindo contigo. Desculpe. Representar aqui a CNT e tentar contribuir da melhor forma possível para também expor as nossas dificuldades referentes a esse estatuto, apesar de que, desde já, eu quero dizer que a CNT é completamente favorável ao seu estatuto, que nós estamos aqui para tentar contribuir e ajustar ele para que ele seja melhor empregado e aceite aí as demandas do nosso segmento. Eu tenho 2 temas para tratar, não tinha sido informado que seria um tema único, então eu vou adiantar o segundo, que é as cotas de locação para veículo. Como é um tema que está sendo discutido não só nessa instância, eu vou ler aqui a opinião, então, da CNT sobre o artigo. O artigo 52 da Lei 13.146 de 2015 apresenta erro técnico, e com todo respeito, tá? Só é a nossa... Mas é isso mesmo, se você não vier aqui, não der a tua opinião, se tem um erro, diz, olha, tem erro ali, vamos ajustar. Fique tranquilo. Técnica legislativa... O objetivo é esse mesmo. Tá ótimo, obrigado, senador. Ao qual impede a produção de efeitos sem ulterior regulamentação, norma de eficácia limitada, a qual a simples leitura do citado artigo permite identificar que a norma efetua exigência redundantes e tecnicamente incompatíveis, como já foi citado aqui na mesa, né?
Então, houve violação à liberdade da iniciativa das locadoras de veículos, pois a adaptação é atividade industrial. E como não há oferta de veículos adaptados pelos fabricantes de automóveis, as locadoras, então, precisariam aí, compulsoriamente exercer atividade econômica e industrial para conseguirem cumprir essa obrigação. O Estatuto impôs adaptações genéricas aos veículos, as quais não se encontram adequadamente regulamentados pelo CONTRAN, como já foi citado aqui. O Estatuto ignora que a atividade de locação de veículo é gênero subdividido em várias espécies. Contudo, não se enxerga a utilidade social em se exigir adaptação na locação de veículos com motorista ou nos segmentos de locação de veículos de carga, de transporte coletivo de passageiros ou de motocicleta, por exemplo. A adaptação de veículos não pode ser tratada de forma universal, ou seja, que sirva para todos, pois existe uma grande quantidade de sequela entre as pessoas com deficiência e estas não podem ser tratadas de modo global. A locação de veículo individual nunca foi considerada a solução do transporte público e, tradicionalmente, essa atividade não é incluída nas regulamentações sobre a modalidade e acessibilidade, né? Então, a nossa sugestão e a sugestão da CNT é a exclusão do artigo 52 da Lei 13.146 de 2016 para retirar a locadora de veículo da obrigatoriedade de adaptação do veículo de forma universal. Porém, quero dizer que somos totalmente a favor destas implementações na sociedade de benefício às pessoas com deficiência. Porém, esta em específico não seria possível, né? Já que estamos tratando aqui da aplicabilidade do Estatuto, não seria possível as empresas privadas aplicarem essa legislação como ela é especificada aqui. Então, essa é a nossa... Ou seja, o artigo 52, como está, não tem como aplicar. Da mesma forma que o próprio CONTRAN... Ou buscamos outra redação, ou a supressão. Eu entendi. Tá? E o outro assunto que eu gostaria de tratar, antes de depois poder discutir com vocês, são a cota para os trabalhadores, as pessoas com deficiência, né? Então, hoje as empresas estão enfrentando inúmeros obstáculos aí para conseguir contratar e cumprir essas cotas, seja pela falta de profissionais ou quando esses profissionais estão disponíveis no mercado de trabalho pela falta de capacitação e qualificação desses profissionais para atender às demandas da iniciativa privada. Nós temos algumas funções que estão disponíveis e os órgãos administrativos, senador, hoje eles tendem a manter a aplicação de multas às empresas, mesmo quando são comprovadas, então, que elas utilizaram de todos os meios cabíveis para divulgar estas vagas, né? Então, a gente entende que isso não é condizente e nem conveniente para a nossa atividade, né? E no judiciário hoje ele já tem tratado isso pelo princípio da razoabilidade, que se as empresas elas disponibilizaram, tentaram conseguir os profissionais, mas eles não estavam disponíveis no mercado de trabalho, a exigência da cota já não é mais, não é uma exigência que deve ser cumprida pelas empresas. E também a questão da qualificação dessa mão de obra, né? Então, nós achamos extremamente positivo no Estatuto da Pessoa com Deficiência, o capítulo 4, que é do direito da educação, especialmente nos parágrafos 9, 10, 13, 14 e 16 do artigo 28, que trata da educação profissionalizante, fundamental e tecnológica. Cito também o artigo 36, já aí falando da relação do trabalho, que é de extrema importância e que demonstra que o Estado também tem que fazer a parte dele. Historicamente, o Estado é um tanto quanto omisso na sua prerrogativa de capacitar, qualificar adequadamente. Então, nos posicionamos perfeitamente a favor do capítulo 4, como ele foi redigido, e acho que deixa claro aí que para a iniciativa privada conseguir cumprir a parte dela das cotas, também o Estado tem que cumprir a parte dele dessa qualificação e profissionalização da pessoa com deficiência, né?
O Estado deve implementar, então, políticas voltadas para essa capacitação e profissionalização para que sejam aproveitadas nas funções que seriam exercidas para a produtividade dos segmentos, né, senador? E não somente para atender a matemática de um sistema de cotas. Então, fica a nosso encaminhamento também quanto a essa flexibilização das cotas. Devemos também respeitar o tipo de deficiência para que a empresa possa cumprir a lei, pois não basta a existência de pessoas com deficiência, desempregados, para que as empresas possam cumpri-la. Hoje as cotas são definidas sem considerar as demandas da atividade que ela está exercendo, né? Então, nós temos uma lei bastante genérica, e pelo menos no meu segmento de transporte, eu posso falar com propriedade. Hoje as empresas têm 80%, se for pegar transporte de carga, nós temos 80%, 90%, 70% de uma empresa na área operacional. E essa parte da área operacional, muitas das nossas funções são regulamentadas por outros órgãos competentes que já definem aí a plena capacidade, então, a plena aptidão física, auditiva, mental e sensorial, né? Que não é nossa posição. Então, por exemplo, o motorista conseguir uma carteira, ele tem que passar no teste, ele tem que estar habilitado. Dentro de uma oficina, por exemplo, nós podemos estar colocando em risco aí as pessoas com deficiência, que a própria regulamentação aqui, o próprio estatuto, ele define como responsabilidade da sociedade não fazê-lo, né? Então, posso concluir? Então, hoje nós temos essas dificuldades dentro do nosso segmento, é um setor muito operacional, e a lei das cotas trata, o artigo 93, trata de forma genérica, ela absolutamente não traz para a realidade de um ou outro segmento, não atendendo assim, não conseguindo assim determinar uma maneira de que também a pessoa com deficiência tenha as suas características respeitadas, né? Então, como encaminhamento para isso, se eu posso fazê-lo, senador? Deve. Aprovação. Podemos até discordar, mas deve. A aprovação do pedido do projeto de lei 2210/2015, do deputado Daniel Vilela, do PNDB de Goiás, que acrescenta o parágrafo no artigo 93 da Lei 8213, de 24 de julho de 1991, para eximir de multas empresas que comprovem ter utilizado de todos os meios possíveis para a contratação de pessoas com deficiência, sem ter obtido erros por razão alheia à vontade do empregador. A criação do banco de dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social, constando o nome das pessoas portadoras de deficiência habilitadas para trabalhar. E a criação de projeto de lei excluindo determinadas ocupações que já são regulamentadas por outras atividades, né, da obrigatoriedade de cumprir as cotas, como, por exemplo, motorista profissional, maquinista, mantenedor de via permanente, mantenedor de material rodante e outras posições que não sejam possível para o pertencimento da pessoa com deficiência. Então, solicitamos esses encaminhamentos. Quero agradecer a oportunidade novamente. E mesmo que nós discordemos, claro, eu quero demonstrar aqui meu respeito e gratidão pelo seu trabalho para a sociedade brasileira. Obrigado. Muito bem, muito bem.